uma gambiarra num dos aparelhos. Segundo o depoimento, o aparelho instalado era menor do que o buraco e havia sido preenchido por pedaços de madeira, plástico bolha e espuma. Esse tipo de ar-condicionado, ele tem a parte do condensador fora do ambiente, que é a parte quente dele e a parte fria aqui. Então ele passa exatamente sobre o sanduíche de material isolante que nós temos aqui. Aqui nós temos um acabamento padrão de alumínio, que tem uma determinada resistência, uma característica de passagem de calor. Se não houvesse isso, ou você tiver a possibilidade da chama gerada aqui entrar em contato com o material que está dentro do sanduíche, o que vai acontecer é que se vai estabelecer uma queima semelhante a um forno de carvão, ou seja, uma queima com muito pouco ar. À medida em que você vai tendo a evolução da linha de queima para cima, você vai puxando ar pelas frestas e isso vai alimentando aquela combustão lenta até que você dê ar à chama, ou seja, quando ele chegar na extremidade da junção de placas, o próprio calor gerado começa a dilatar as frestas e o ar entra. Isso é visível nessas imagens da câmera de segurança. A fumaça escapa pelas frestas e, de repente, as chamas tomam conta. Quando os adolescentes começam a sair, há muita fumaça, mas não fogo. A gente vê muito nitidamente no início do filme, a primeira luz que aparece é alguém que acende, não é uma luz oscilante de chama. Acende a luz e o garoto chega na porta. Nesse momento já há uma chama no topo e o ambiente está totalmente tomado de fumaça. Mas provavelmente não existia chama aberta dentro do ambiente. Porque a chama a gente tem uma reação muito imediata. As pessoas em geral, quando você vê o fogo aberto, você se afasta. Então, se ele voltou adentro do ambiente, é porque naquele exato instante ele não enxergava a chama aberta dentro do container. Naquela madrugada, havia 24 adolescentes no alojamento com capacidade para 36. Mais 2 adolescentes estavam em outro alojamento de alvenaria. Mas o único monitor de plantão estava na casa ao lado. Ele contou em depoimento à polícia que ouviu uma explosão e, ao sair, já encontrou tudo em chamas. Mas, de acordo com o Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, é preciso ter um monitor para cada 10 menores tutelados e que haja uma equipe noturna, acordada e atenta à movimentação. É preciso que ter um adulto ali, acordado e atento para poder atender às demandas individuais desses adolescentes e coletiva. Nós podemos imaginar que, se estivesse, talvez pudéssemos ter ali uma rota de fuga e minimizasse todo o incêndio que foi causado e os danos, especialmente aqueles que acabaram falecendo. Marcos Vinícius e o vigia Benedito Ferreira ainda conseguiram arrancar uma das janelas e salvar 3 adolescentes. Mas não havia um adulto lá dentro quando Felipe deu o alarme ao ver o aparelho de ar-condicionado pegar fogo. Os 3 que estavam no quarto 6, onde o fogo começou, se salvaram. Ao lado estavam Samuel Costa e Riquelmo, uma das vítimas fatais. Os 6 ocupantes do terceiro quarto também conseguiram sair. Ao lado do ar-condicionado, todos os quartos tinham uma janela. Ela abre, só que tem grades de metal. É de alumínio e a gente pode perceber que uma pessoa mais forte consegue até dobrar, até quebrar. Mas os adolescentes já estavam muito debilitados pela fumaça. A janela do quarto 3 foi arrancada pelo monitor e o vigia Ferreira. Por ela saíram Cauã, Francisco Diogo e Jonathan, já bastante ferido. No mesmo quarto estavam Átila Paixão e Vitor Isaías, que não conseguiram sair a tempo. No quarto ao lado, o único sobrevivente foi Pablo Juan. Quando foi acordado por Jorge, seu companheiro de quarto, já estava sem ar. Eles tentaram sair pela porta do quarto, mas ela estava emperrada, porque o calor já havia deformado a estrutura. Eles então foram para a janela. Esse adolescente conseguiu se espremer por entre as grades e escapar. Mas no quarto morreram Jorge Eduardo, Christian Ismério e Samuel Thomas Rosa. Não se sabe o que aconteceu no último quarto, o mais distante do início do fogo e da porta. Lá todos os ocupantes morreram. Jedson Santos, Bernardo Pizeta, Arthur Vinícius e Pablo Henrique. Em nenhum depoimento há relato de que algum alarme tenha soado. Nós perguntamos ao Corpo de Bombeiros por que, depois de tantas inspeções ao longo de 9 anos, sem que as pendências fossem resolvidas, não interditou esse alojamento, que era feito de material inflamável e tóxico, sem saída de emergência e com as janelas gradeadas.
Por nota, o Corpo de Bombeiros disse que em 2018 foram realizadas 3 vistorias no local. Nessas ocasiões, não foram constatados riscos que justificassem legalmente a interdição imediata do espaço. Mas essa vistoria, segundo os bombeiros, é realizada com base no projeto de segurança apresentado pelo clube. E a estrutura provisória não constava no projeto e, portanto, não foi identificada nas áreas vistoriadas. Ou seja, esse alojamento nunca foi vistoriado. O Corpo de Bombeiros do Rio também diz que não cabe a ele determinar o número de portas e o tamanho de janelas da edificação. Não é um domicílio. Domicílio é a minha casa. Na minha casa eu decido quantas portas tem, janela, se eu vou entrar pela janela, não é problema de ninguém. Agora, num ambiente que pertence a uma empresa que abriga terceiros sob regime de contrato e responsabilidade com os pais, é semelhante a um hotel. A prefeitura diz que no local do alojamento deveria haver um estacionamento e que multou o Flamengo 31 vezes desde outubro de 2017. Mas o diretor executivo do Flamengo ontem mostrou que o alojamento tinha registro do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, emitido em maio do ano passado. A prefeitura diz que o documento não exime o clube de ter as outras certidões, mas não respondeu se fez alguma inspeção no local para ver as condições do alojamento. Uma série de entidades públicas e o próprio Flamengo poderiam ter tomado ações diferentes. E a tragédia poderia ter sido evitada. Não foi. Um final devastador para uma história que se repete com frequência no Brasil. Por que tantos incêndios começam em aparelhos de ar-condicionado? Um incêndio que pode ter começado num aparelho de ar-condicionado destruiu 2 apartamentos no Leblon, na zona sul do Rio. Testemunhas contaram que o fogo começou no ar-condicionado do quarto onde estavam 2 crianças. Este vídeo gravado por uma funcionária do hospital mostra o ar-condicionado pegando fogo em uma das salas do bloco cirúrgico. O fogo começou pouco antes das 9 da manhã e durou o dia todo. A causa foi um curto-circuito no aparelho de ar-condicionado no 12º andar. Com o desastre no alojamento dos atletas da base do Flamengo, mais uma vez a história do Brasil é manchada por um incêndio. E mais uma vez tudo indica que o fogo começou no ar-condicionado. Professor, por que o ar-condicionado é tão problemático? Veja, o ar-condicionado é um equipamento que ele consome uma grande quantidade de energia elétrica. O que deve ter ocorrido, o que leva a acreditar, é que a instalação não estava adequada para suportar aquilo ou uma interferência externa. Vendo os depoimentos dos meninos que sobreviveram, eles contam que no dia anterior a luz voltava e voltava toda hora. Quando ocorrem essas oscilações, ocorre aumento da tensão no sistema. E para proteger desses disparos de tensão, é fundamental um dispositivo de segurança chamado DPS. DPS é um dispositivo de proteção contra surtos. Então, surto por exemplo, é o pico de energia? É um pico de energia. Ele protege, ele corta e não permite que isso passe para dentro da residência. Em nota, a Light afirmou ontem que na hora do incêndio não houve registro de oscilação de energia.